Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, meu querido estudante de todo o Brasil. Vamos para mais uma aula. Eita, assuntinho gostoso aqui, assunto bom demais. Porcentagem. Nossa, professor, isso cai em qualquer prova, né, gente? Qualquer prova. Cai no Enem, vestibular, concurso, cai na sua prova do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio. Gente, é um assunto muito importante. E esse é um assunto para a vida também, tá? Porcentagem você pode usar sempre. Para com aquele negócio de, isso eu nunca vou usar na minha vida. Não, porcentagem você pode usar sim. Vão ter inúmeras oportunidades de você colocar isso em prática, beleza? O que nós vamos fazer nessa primeira aula? Aqui eu vou dividir em alguns tópicos, tá? Porque eu acho importante a gente ir avançando devagar. Vocês vão perceber no meu extensivo que eu vou plantando sementes. Por exemplo, a gente começou lá com razão e proporção, certo? Quando eu trabalho com porcentagem eu estou trabalhando com uma razão onde o denominador ele é 100. Então, quando eu falo 50 sobre 100, eu estou trabalhando com uma razão, estou comparando 50 com 100. Mas 50 é metade de 100. Então, a gente cai em 50%. Nossa, 50% é a metade de alguma coisa. Isso, é essa ideia, mas nós vamos explicar tudo aqui bonitinho. Então, essa primeira aula, uma aula mais assim, para deixar claro aquilo que eu tenho certeza que você já sabe. E se você não souber, chegou a hora de aprender. Então, encaixa o quadril, contrai o abdômen e bora para a aula. Então, no primeiro momento aqui, eu quero trabalhar com você a ideia de porcentagem. Imagina aqui que eu tenha um terreno na forma de um quadrado, certinho? Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou querer comparar algumas coisas aí nesse terreno e para facilitar esse processo de comparação, eu vou dividir o terreno em algumas partes. Professor, em quantas? Em 100 partes iguais. Beleza? Segura aí. Tá na mão aqui, dividimos o nosso quadrado em 100 pedacinhos iguais, em 100 quadradinhos. Isso é o meu total. Então vamos começar a pensar. Pensa comigo. E aqui você sabe, numa linguagem tranquila, assim, ficar, matemática. Não vamos deixar matemática chata, vamos tentar deixar ela cada vez mais legal. Eu dividi o meu quadrado em 100 quadradinhos, certo? Então, quando eu trabalho com a ideia de 100%, 100% é o meu todo, 100% é o meu total. Tudo bem? Maravilha? Legal. Agora imagine você que eu te fizesse a seguinte pergunta. Olha, deixa eu pegar uma canetinha vermelha, quanto que este camarada representa do quadrado todo? Nós poderíamos usar uma fração para usar uma razão para que a gente possa comparar. Então você poderia falar o seguinte, olha, esses camaradinhas aqui, esse pedacinho do terreno, Rafa, representa 4 sobre 100. Quer dizer que eu tenho o meu todo, que é o 100, só que eu estou pegando só 4 pedaços. Então esse 4 sobre 100 é uma razão que está comparando essa parte vermelha com a minha parte total. Só que é o que os caras fizeram. A galerinha, as garotas, os garotos, os estudiosos lá de trás, falaram assim, vamos criar um símbolo para a gente trabalhar com esse tipo de razão, onde o denominador é 100? O pessoal falou, vamos. E esse símbolo foi este daqui. Então, quando você vê 4%, isso quer dizer que você tem o número 4 no numerador e o número 100 no denominador. Então, eu tenho 4 pedaços de um total de 100 pedaços. Seria essa a nossa ideia de porcentagem. Então, eu estou querendo usar uma medida aí de comparação. Então, eu pego o meu todo, divido em 100 pedacinhos e em cima eu coloco o tanto de pedacinhos que eu estou pegando. Vamos observar agora outra situação. Olha só. Imagine você agora que eu pegue todo esse quadrado. Se você contar, quantos quadradinhos será que eu tenho aqui, professor? Você deve ter chegado em 25. Por que 25? Porque eu tenho 5 por 5. Um quadrado 5 por 5, eu tenho 25 quadradinhos. Professor, então beleza. Então eu tenho 25 pedacinhos num total de 100. Exatamente. Perfeito. Que a gente poderia escrever como 25%. Agora eu gostaria que você observasse de uma maneira bem legal. Olha só se eu der uma destacada assim no nosso quadrado. Você tem um quadrado aqui, outro igual aqui, outro igual aqui, outro igual aqui. 4 quadrados de 25 quadradinhos
Nossa, dá os meus 100 quadradinhos. Exatamente. Eu posso pensar em fração, que eu dividi o meu quadrado em 4 pedaços iguais e peguei um. Olha a ideia da razão novamente. Agora eu dividi em 4 e peguei um só. Agora observe essas duas frações. Essas duas frações, elas são frações equivalentes. Se você dividir 25 por 25 dá 1. Se você dividir 100 por 25 dá 4. Então escrever 25%, eu posso escrever na forma 25 sobre 100, que é a forma fracionária, a gente vai falar daqui a pouco. Ou eu posso transformar na forma simplificada, 1/4. Ah, professor, então porcentagem é, eu divido meu todo em 100 pedaços e ver quantos eu estou pegando? Exatamente, exatamente. Então eu posso dizer que porcentagem vai estar baseado em tudo que a gente já viu lá no curso de matemática básica, na parte de razão e proporção. Então eu estou trabalhando com uma comparação. Aqui em cima no numerador é o que eu estou pegando, 100 representa o meu total. Maravilha? Sussa na montanha-russa? Beleza. Bom, então vamos ver o seguinte. Agora que você já entendeu um pouquinho essa ideia de porcentagem, vamos pensar em formas de escrever. Professor, pegando o exemplo do 25%, 25%, aqui eu estou escrevendo na forma de porcentagem, só que pode ser escrito na forma fracionária, que é 25 sobre 100, legal. Mas nós também podemos escrever na forma decimal, as vírgulas. 25 sobre 100 é 0,25. Então eu tenho 3 formas muito conhecidas de trabalhar com porcentagem. Utilizando o símbolo da porcentagem, escrevendo na forma fracionária com o denominador 100 ou escrevendo na forma decimal. Professor, para entender um pouquinho mais, vamos dar alguns exemplinhos? Of course que sim, se prepara, vamos lá. Se eu te pedisse agora para fazer a mesma coisa com esse daqui, se eu não me engano, vai ter na tarefinha depois na lista básica, então vou colocar outro. Vamos colocar 70%. Pronto, 70%. Se eu te pedir para escrever 70% na forma fracionária, professor, fácil. 70 sobre 100, perfeito, você acertou. E na forma decimal, olha que legal, 0,70. Lembra que quando a gente trabalha com virgulinha, vamos colocar um exemplo aqui, 0,2. Isso aqui é a mesma coisa que 2 décimos. Ah, é verdade. Então, uma casa após a vírgula, eu estou lendo décimos. Se eu tiver 2 casas após a vírgula, eu vou ler 23 centésimos. Como em porcentagem o denominador é 100, nós vamos sempre olhar 2 casas após a vírgula. Então aqui eu tenho 70%. Legal? Sussa! Então vamos fazer um teste rápido aqui. Se eu te pedisse agora 82% na forma fracionária. Professor, tô ligado. 82 sobre 100. Você acertou. E na forma decimal? Professor, forma decimal 0,82. Tô gostando de ver, você tá indo bem. Vamos fazer mais uns exemplinhos simples aqui. E se eu te perguntar agora, 7%? 7%. Professorzinho. 7 sobre 100. Acertou. Forma fracionária, maravilha. Olha agora, na forma decimal, se você bobear e fizer isso daqui, é 7%. Lembra que você está trabalhando com uma casa após a vírgula. Então isso aqui seria 7 décimos, e não 7 centésimos, que seria o 7%. Professor, verdade, bobeei. Então vamos arrumar isso? Agora sim, 0,07. Porque agora você tem 0,7%, que é a mesma coisa que 7%. Maravilha? Então, esse comecinho, quis trazer uma ideia aqui. Quero agora trabalhar mais um pouquinho com essa ideia visual para você entender melhor a porcentagem, tá ok? Muito bem, vamos trabalhar aqui com um salário de R$ 1.800. Eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês então. Então, vamos entender. Professor, quando eu trabalho com porcentagem, então, eu tenho o meu total. Sim. Neste caso, o meu total é R$ 1.800. R$ 1.800.
E ele representa o meu todo, e o todo é o meu 100%. E a minha é o meu inteiro. Tudo bem? Beleza? Legal. Então agora eu quero que vocês entendam um negócio. Eu não falei que a porcentagem, a ideia era você dividir em 100 pedacinhos iguais? Sim. Quando eu divido em 6 pedacinhos iguais, nasce o 1 sobre 100, que é a ideia do meu 1 pedacinho. O meu 1 sobre 100 é o meu 1%. Só que eu tenho 1% de alguma coisa. Então eu tenho 1% de algo. Legal. Quando eu tenho 1% de algo, eu tenho 1 sobre 100, no lugar do dentro vezes, e aqui o meu algo. Como eu estou trabalhando com o meu salário de R$ 1.800, então meu algo é 1.800. R$ 1.800. Percebam, por favor, que aqui não é nada específico de porcentagem. Isso aqui é multiplicação de fração. Quem está aqui embaixo? O número 1. Então, não é a mesma coisa que eu faça 1 vezes 1.800 e 100 vezes 1? Sim. E quanto que é 1 vezes 1.800? 1.800. Quanto que é 100 vezes 1? 100. Isso aqui deu 18. Fecharam? Então, eu descobri que 1% do meu salário é de 18. Professor, mas nós aprendemos a fazer isso de uma maneira mais rápida. Com certeza. Nós aprendemos a usar o cancelamento. Como é uma multiplicação, você poderia ter dividido aqui e chegado no 18. Então, o que a gente descobriu? Que 1% do salário é R$18. Legal! Como a gente tem 100 pedacinhos, 100 vezes 18 dá o meu total 1.800. Professor, nesse caso eu podia ter pensado de cabeça, né? Com certeza. 1.800 dividido por 100, 18. Eu descobri que 1% é R$18. Agora vamos lembrar de outros detalhes. Professor, se eu pegasse 10%, bom, 10% é 10 sobre 100. Exatamente. Só que eu estou calculando 10% de algo. Legal. E o meu algo nesse exemplo, 10% de 1.800. Então, qual que é a ideia? Você está dividindo por 100. Quando eu divido por 100, deu 18, que é o meu 1%. Mas como eu tenho 10%, eu vou multiplicar agora. E 10 vezes 18 deu R$180. Então, você descobriu que 10% do seu salário, então lá, 10% do salário equivale, é igual a R$180. Maravilha! Gente, aqui eu quero então acelerar o seu processo. Sempre que nós quisermos encontrar 1% de algo, basta dividir por 100. E dividir por 100, a vírgula anda 2 casas para a esquerda. Sempre que eu quiser encontrar 10% de algo, eu vou dividir por 100 e pegar 10 pedaços. Agora pensa comigo. 10%, a gente não poderia ter simplificado antes? Olha só, por exemplo, aqui. Então, achar 10% de algo é achar 1/10 de algo. E achar 1/10 é só dividir por 10, é só a vírgula dar uma casa para a esquerda. Professor, que legal, ó, 180. Isso vai ser uma ferramenta muito útil para a gente no nosso curso, tá? Eu vou usar bastante a regra do 1%, 10%. Professor, será que eu entendi bem? Dá uma olhadinha aí. Agora eu quero te mostrar que você entendeu sim. Se eu falar que você tem uma quantia de R$720 e eu te perguntar agora, quanto que vale 10% de 720 e quanto vale 1% de 720? Eu tenho certeza que você pausou e tentou resolver rapidamente. Professor, você falou que calcular 10% é só dividir por 10. A vírgula anda uma casa para a esquerda. Então é 72.
Acabou, você acertou. Achar 1% é dividir por 100. A vírgula anda 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 7,20. R$ 7,20. Agora, olha que interessante. Por que achar 10% é só dividir por 10? Porque se eu pegar 10%, 10%, 10%, 10% e 10% e somar, deu 50%, não deu? Se eu pegar mais 10%, mais 10%, mais 10%, mais 10%, mais 10%. Nossa! 10 bloquinhos de 10% dá o meu 100%. Muito bom. E da mesma forma, 100 bloquinhos de 1% dá o meu 100%. Maravilha? Então, nesse exemplo, quis trabalhar com você a ideia do 1% e do 10%. Achar 10% é só dividir por 10 e achar 1% é só dividir por 100. Muito bom, muito bom. E ainda nessa primeira aula inaugural aqui de porcentagem, quero te lembrar aqui o exemplinho do chocolate para trabalhar com outros números bacanas, tá? Olha que interessante. Nós já aprendemos que o 100% é o meu total. Legal. Agora eu quero mostrar essas coisas para vocês. Olha que interessante. Se eu pegasse esse chocolate aqui e dividisse ao meio, exatamente ao meio, você concorda que aqui eu tenho metade e aqui eu tenho metade? Sim. Então, quando eu penso em metade, eu penso em 50%. Então, eu posso pensar que eu tenho 50% do meu chocolate aqui e 50% do meu chocolate aqui. Então, quando eu penso em 50%, eu estou pensando na metade. E, por favor, vejam como as frações não mentem. Professor, o que é 100%? 100% é 100 sobre 100, que é igual a 1. É o meu total, o meu inteiro. E se eu pegar apenas 50 de um total de 100? Se eu dividir por 50, isso é meio. Metade do que eu tinha. Ai, professor. Então, 50% é metade de algo. É metade de algo, exatamente. Então, quando você quiser calcular 50% de alguma coisa, vamos trabalhar aqui com um exemplo financeiro de novo. Vamos pensar uma conta de luz de R$800. Se alguém falar assim, olha, a conta ficou muito cara essa semana, esse mês na nossa família, vamos dividir meio a meio? Metade os pais pagam, metade os filhos pagam? 50% fica com o pai e a mãe, 50% fica com o filho e com a filha. Então, às vezes, se a pessoa não tem essa sacada rápida, ela podia fazer assim, ó. 50% de 800. E sair fazendo a continha. Vamos lá. Olha, 0 com 0 aqui, cancelou. 5 vezes 8, 40, com um zerinho, 400. Beleza, achou 50% de 800, 400. Porém, precisava, se eu já manjo que 50% é metade, de cabeça eu faço. Qual que é a metade de 800? 400. Tranquilo? Então essa comunicação de fração e porcentagem é muito importante. Vamos pegar outro exemplo aqui agora. Ó. Chocolatinho, agora uma barra soufflé maiorzona. Se eu tenho um chocolate, então o total você já sabe que está representando 100%. E se eu dividir em 5 pedaços iguais? Olha só, dividir em 5 pedacinhos iguais. 100% dividido em 5 pedacinhos iguais, cada pedacinho está valendo 20%. Olha só que bacana. E essa aula eu quero te dar clareza, entendeu? Eu não quero... às vezes ela não fala, ai, tá perdendo tempo. Não, você está deixando uma ideia básica mais clara na sua mente. 20%. Agora vamos pensar em fração? 20% de algo equivale a 1/5 de algo. Nossa, é verdade. Peguei o meu total, que é 100%, dividi em 5 bloquinhos, 20, 20, 20, 20 e 20. Então, vamos para um exemplo aqui. Se eu quisesse agora achar, vou colocar 50% aqui. E se eu quiser achar agora 20% de 800? Tem gente que vai fazer assim.
20% de 800. Bacana. Vamos simplificar. Cortou, cortou. 8 vezes 2, 16, com um zerinho, 160. Maravilha. Aqui a conta está simples, a conta está fácil. Mas uma outra maneira poderia ser direto assim, professor. Eu sei que 20% é 1/5. É só dividir 800 por 5. E 800 dividido por 5 vai dar 160. Bacana? Ou, olha que legal. Lembra aquele nosso truque? Se eu vou dividir por 5, eu posso dobrar em cima e dobrar embaixo. 1.600 por 10, 160. Mas é um valor que eu queria que você tivesse em mente. 50% é metade e 20% é 1/5. São outros valores famosos. Então, ó, 1%, você dividiu tudo em 100 pedacinhos iguais, cada pedacinho é 1%. 10%, você divide o teu 100% em 10 partes, cada parte é 10%, 1/10 do total. 50%, metade. Cadê? 20%, 1/5. Maravilha! Vamos ver mais um? Opa, opa, opa! Pizza para a gente encerrar nossa aula. Encerrando a aula com pizza. Gente, faz de conta que são 4 pizzas do mesmo tamanho, tá? Só para a gente brincar. E aí, o que eu quero mostrar para você? Eu peguei a pizza toda, Quando eu falo em pizza toda, eu estou pensando em 100% da pizza. O que eu fiz? Dividi em 4 pedaços iguais. Vamos falar que cada pedacinho desse era igual. Então, espera. Se são 4 pedaços iguais, professor, eu tenho 100 dividido por 4. Exatamente. E 100 dividido por 4 dá 25%. Eu estou mostrando para vocês. E se eu pegar 1/4 da pizza, nós temos quanto? Nós temos 25% da pizza. Show de bola? Ai, professor. Vamos lá? Ai, não entendi. Opa, 1/4? 25 sobre 100. Se eu dividir por 25, 1/4. Nossa, professor, é verdade. Então, aqui é mais um número que eu quero que você saiba. 1/4 de algo é 25% de algo. Por quê? Porque se eu tenho 100%, eu divido em 4 blocos de 25%. Rafa, se cada bloquinho é 25%, se eu pintar um só, é 25%. Perfeito. Que é 1/4. Eu estou pegando uma fatia das 4 disponíveis. Ô, professor, e se eu pegar 2 fatias? Você está pegando 2/4. Só que se 1/4 é 25%, 2/4 é 50%. Aí, ao invés de usar 2/4, você pode usar metade da pizza. Vamos colocar aqui? Olha só. 50% da pizza. Você poderia escrever 2/4 da pizza. Não tem problema nenhum. Porém, como o meio é equivalente, é metade da pizza. Ah, então bacana. Então, ó, nós sabemos 1/4 equivale a 25%. Show! Sabemos que 2/4 é equivalente a meio. Então, você já sabe. 1/4, 25%. Metade, 50%. E agora? Se eu pegasse 3 fatias, eu tô com 3/4 da pizza. Então, esse é outro que eu quero que você saiba também. Que 3/4 da pizza equivale a 75% da pizza. Então, 3/4 de algo é você calcular 75%. Gente, e olha como fica claro. Se 1/4 é 25%, 2/4 é o dobro. Então, 2/4 é 2 vezes 25, que é 50. Se eu pegar 3/4, é o triplo de 1/4. E o triplo de 25 é 75. E se eu pegar 4/4, é o quádruplo disso. E o quádruplo disso é 100. 4/4 seria a pizza toda. Então, mais uma relação que eu queria que você dominasse em termos de porcentagem. Gente, então vou encerrar essa primeira aula, tá?
princípios básicos de porcentagem, só para você ter ideia de porcentagem. Agora, na próxima aula, a gente vai fazer aplicações, tá? Coisas básicas ainda. Por que eu vou fazer bem filezinho essas aulas de porcentagem? Porque você sabe que é um tema importante. Eu não quero que você só saiba, eu quero que você domine. Então, na próxima aula, a gente vai mostrar o quê? Calculando porcentagens de alguma coisa. E eu vou mostrar de 4 modos diferentes aí, vale muito a pena. Terminando a próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com uma listinha básica de porcentagem para você trabalhar, essa é uma listinha basiquinha, e aí a gente volta com mais. Fechado? Então, beijo, parabéns pela primeira aula cumprida aí de porcentagem e eu te vejo na próxima. Tchau!